E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos. O Papo Saúde tá no ar. E no programa dessa semana a gente vai falar sobre um assunto muito preocupante, os distúrbios alimentares. Eles são muito comuns em mulheres jovens e podem até causar a morte. Vários profissionais fazem parte do tratamento das pessoas com esse problema. Eu fui conversar com uma psicóloga e a gente confere o resultado agora no Papo Saudável. Hoje a gente está aqui com a doutora Márcia Helena, que é psicóloga e especialista em transtornos alimentares. Tudo bom, doutora? Tudo bom, Vitória. Seja bem-vinda. É um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço. Então, para a gente começar essa nossa conversa, eu queria que a senhora me falasse um pouco o que são esses transtornos alimentares, como é que eles são identificados? Transtornos alimentares, basicamente, são transtornos de ordem psiquiátrica, tá? Eles são descritos em um manual psiquiátrico, que é o DSM, que é um manual americano, tá? E eles são categorizados em anorexia nervosa, bulimia nervosa, transtorno de compulsão alimentar e agora, recentemente, foi incluso na nova edição do DSM, transtorno de ruminação, transtorno de pica e o transtorno de seletividade alimentar. Doutora, e esses transtornos, a única causa deles é esse meio psicológico ou existem causas biológicas também? Na verdade, os transtornos alimentares, eles têm causas multifatoriais, tá? Então, a gente pode considerar, em algumas situações, causas hereditárias, congênitas, sociais, culturais, né? E todas essas instâncias, de certa maneira, elas influenciam e atravessam o sujeito em condições, nas suas condições emocionais e podem sim vir a desencadear um transtorno alimentar. Quais são os casos mais frequentes que você tem desses transtornos? Geralmente o que eu recebo no consultório são casos de anorexia nervosa e bulimia nervosa. Pela própria questão da etiologia, da sintomatologia desses transtornos, ela ser algo muito mais presente, muito mais visível, né, e que as pessoas tenham um contato maior, né? Assim, o senso comum ele consegue identificar, né, sintomatologias relacionadas a esse tipo de transtorno alimentar, diferente um pouco de outros transtornos que não são tão conhecidos, né, não são tão divulgados, como é que eu posso dizer, de uma forma geral. Quais são as pessoas que mais são afetadas com esses problemas? Geralmente você encontra casos de transtorno alimentar muito mais acontecendo em mulheres, tá, do que em homens. Anorexia nervosa você encontra mais no período de início de adolescência, embora hoje em dia existem crianças a partir dos 9 anos que começam a apresentar comportamentos ou algo condizente com o sintoma da anorexia nervosa. Geralmente a bulimia você encontra em mulheres jovens que estão iniciando a idade adulta, por volta dos seus 19, 20 anos. Né? E por que as mulheres? Né? Porque aqui existe uma predisposição, né, se é que a gente pode usar essa palavra, do sexo feminino em detrimento do masculino. Não que no masculino a gente não encontramos sim, só que numa prevalência muito menor. A questão cultural, ela é algo muito forte. Então as mulheres elas têm uma exigência a seguir um padrão corporal, né, um padrão de beleza muito mais forte que os homens. Hoje a gente, infelizmente, tem uma busca muito grande por algo com uma estética mais longilínea, as curvas não são tão bem-vindas, né, as mulheres hoje elas não podem, e aí a gente se reporta um pouco, é inevitável a gente estender, né, e falar das modelos, das top models, né? Elas não podem ter curvas, elas não podem aparecer mais que a roupa, né? Existe uma expressão que elas são verdadeiros cabides, literalmente, né? Assim, num comparativo bem grotesco,
porque elas estão lá para mostrar a roupa, elas terem curva, elas aparecerem mais, que a roupa é algo que não é adequado para esse mundo da moda. E a partir daí, com a influência da mídia, com acesso cada vez mais fácil à informação, de repente a gente enxerga toda uma sociedade que funciona a partir desses padrões culturais e que adotam como algo que é o correto. Como é que você vê, até acho que na hora do tratamento, quando as pessoas, principalmente as mulheres, chegam para procurar ajuda, como é que tá esse psicológico da mulher, da adolescente que está passando por esse problema, com toda essa pressão externa e tendo que e não se aceitando? Uhum. Geralmente, o que acontece, né, principalmente a adolescente, né, quando ela vem para o consultório, ela não vem por vontade própria. Ela vem porque a família identificou algo, porque a escola identificou algo, porque a pediatra, ou a ebiatra, ou a ginecologista identificou algo. E a partir disso que foi identificado, se percebe que é necessário um acompanhamento mais específico. Meu papel aqui não é o do diagnóstico, não é o de cuidar do transtorno, né? Principalmente dentro da minha perspectiva de abordagem de trabalho, dentro da psicologia, o meu olhar é sobre a pessoa, né? Como é para ela ter aquele comportamento, ter aquele estilo, como você falou, de vida, como é para ela quando as pessoas a enxergam como a anoréxica, como a bulímica, né? O que é isso? O que é essa experiência do não comer? Né? Então, quando ela chega ao consultório, não é a anorexia dela que eu vou olhar para ela. E a partir desse olhar para ela, ouvindo as experiências dela, a história de vida dela. Se eu não me aceito, é porque eu quero ser uma outra pessoa. Eu tenho a imagem de alguém. Então, queria que a senhora falasse sobre isso, sobre essa aceitação que nós devemos ter. Vitória, o que você trouxe é muito pertinente, né? E seria o ideal. Mas como infelizmente, né, a gente não vive num mundo ideal, é claro que as situações vão ser perpassadas pelas exigências, né? E exigências que nem sempre a gente vai conseguir dar conta. Eu acho que basicamente chegar nesse ideal seria através de um processo de autoconhecimento, né? Da pessoa entender quem ela é no mundo, né? O que a história de vida dela diz dela, né? O que as experiências que ela viveu, as vivências, né, que ela teve no decorrer da vida, ela se tornou o que a partir disso, né? Quem é essa pessoa que busca atingir um padrão X, Y, Z? O papo tá muito bom, mas a gente vai ficar por aqui, mas tem muito mais Papo Saúde e a gente vai continuar debatendo sobre o assunto dos transtornos alimentares. É isso aí, enaltecer as diferenças e amar o próprio corpo é o ponto principal para quem quer se sentir bem. Mas agora a gente vai dar um rápido intervalo, mas não sai daí porque o Papo Saúde volta já. O Papo Saúde está de volta e agora a gente vai conhecer um projeto aqui da Unifor que ajuda e acompanha pessoas com distúrbios alimentares. Vários profissionais se unem para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Milhares de pessoas são afetadas pelos distúrbios alimentares em todo o mundo. O sonho de ser bailarina clássica levou a nutricionista Lara Nóbrega a desenvolver tais problemas em sua adolescência. Com 14 anos eu passei para o maior festival de dança da América Latina, que foi o Festival de Dança de Joinville. E desde então, quando começou a rotina dos ensaios, eu comecei a me cobrar um pouco mais e realmente restringi muito minha alimentação.
Meu peso habitual na época era por volta de 47, 48 quilos. Mais ou menos com a altura que eu tenho hoje, 1,58, né? Então já era bem magra. E aí eu, na época do festival, dancei com 41 e fui convidada para morar em São Paulo, né? E aí a cobrança foi maior ainda. A anorexia prejudicou muito a vida de Lara e fez com que ela desenvolvesse outros distúrbios, como a bulimia. Nesse período da bulimia eu tinha farras alimentares. Eu não conseguia comer um iogurte, eu tinha que comer a bandeja de iogurte. Eu não conseguia comer um pão, eu comia um saco de pão e só parava quando o requeijão que eu passava nesse pão terminasse. E aí eu pensava, meu Deus, como é que eu vou fazer? Vou vomitar? Não conseguia. Tentava com escova de dente, não conseguia. Então vou purgar de alguma forma. Como? Com laxante. A nutricionista ressalta que uma orientação alimentar e o apoio psicológico é fundamental para solucionar o problema. As pessoas que têm transtornos alimentares, elas têm que procurar profissionais que realmente tratam de transtornos. Não adianta procurar um nutricionista funcional, um nutricionista esportivo, porque ele não vai ajudar no problema. E tem que ter um acompanhamento realmente psicológico com um profissional, porque aí você consegue realmente se encontrar. Pensando nisso, a Universidade de Fortaleza desenvolveu o programa ProNutra, em parceria com o Sistema Público de Saúde, visando auxiliar os afetados pelos distúrbios alimentares. Não tem como tratar transtorno alimentar unicamente com um profissional. É preciso nutrição, psicologia e psiquiatria minimamente na equipe. E a nutrição é bem importante porque é um formato bem diferente de tratamento. A gente foge do tratamento convencional. A gente não trabalha com prescrição de dieta, pelo contrário, dieta é contraindicada para esse tipo de paciente. A gente trabalha com a nutrição comportamental. O projeto une atendimento psiquiátrico, psicológico e nutricional, visando solucionar os distúrbios alimentares. O distúrbio alimentar, ou aquele sintoma que aparece, ele é como se fosse a ponta do iceberg. Tem muita coisa ali por trás, né? Então, no atendimento psicológico, não necessariamente o sujeito vai falar sobre o não querer comer, ou comer demais, ou ter algum método purgativo, né? Ele vai falar sobre as questões dele relacionadas à vida dele, né? Ou até pode falar sobre a alimentação também, mas quando a gente... é tudo interligado. Independente do que a gente esteja conversando na sessão, né? Aquilo ali vai ter repercussão no transtorno alimentar. Isso aí, o Papo Saúde de hoje está chegando ao fim. Eu espero que você tenha gostado e se quiser mandar alguma sugestão ou fazer alguma crítica, é só ligar para 3477-3422 ou mandar um recado na nossa rede social, facebook.com/Papo Saúde Unifor. Muito obrigada pela companhia, até a semana que vem. No próximo programa tem muito mais saúde para você. Tchau!